Sobre polinômios. Dando continuidade, vamos ao zero de um polinômio. Seja A um número complexo. Dizemos que A é raiz ou zero do polinômio P de x, quando fazemos o P de A, ou o valor numérico P de A, e chegamos a encontrar o valor igual a zero. Um exemplo sobre essa aplicação. Sendo P de x igual a x ao quadrado menos 1, calcular os zeros de P de x. Então, senhores, para determinarmos os zeros de um polinômio, não tem problema, você toma a lei do polinômio e iguale a zero. E é o que nós vamos fazer. Nesse caso, ficamos a depender de x ao quadrado menos 1 igual a zero. Senhores, uma equaçãozinha incompleta do segundo grau, que resolvida chegamos às raízes mais ou menos 1. E, senhores, esses mais ou menos 1 são as raízes do polinômio. Se querendo, pode conferir que realmente ou P de 1 ou P de menos 1 dá zero, né? O P de 1 ficará 1 ao quadrado menos 1, que é zero, e o P de menos 1 também ficará menos 1 ao quadrado, que é 1, e 1 menos 1, zero. Então, senhores, as raízes do polinômio x ao quadrado menos 1 é o mais ou menos 1. Senhores, para chegarmos à soma dos coeficientes e bem como o termo independente de um polinômio, vamos aqui considerar esse polinômio f de x generalizado por a índice 0 mais a índice 1x mais a índice 2x2, etc. até a índice nxn. É pedido para ser calculado o f de 1 e o f de 0. Vamos ao f de 1. Senhores, para chegarmos ao valor numérico f de 1, vamos à lei do polinômio, onde a x vamos usar 1. Ficamos com a índice 0, mais a índice 1 vezes 1, mais a índice 2 vezes 1 ao quadrado, etc. até a índice n vezes 1 a n. Senhores, operando os termos em produto 1, no nosso caso aqui, ficamos com o f de 1 a ser a índice 0, a índice 1 vezes 1 é o índice 1, a índice 2 vezes 1 ao quadrado também é a índice 2, etc. até o último termo do binômio, a índice n vezes 1 elevado a n, 1 elevado a n é 1, então a índice n vezes 1 é uma índice n. Senhores, se verificarmos bem, nada mais, nada menos, quando aplicamos o f de 1, senhores, encontramos a soma dos coeficientes do polinômio. Então, para você calcular a soma dos coeficientes de um polinômio, é só você aplicar o valor numérico 1, ou o f de 1, no nosso caso. Senhores, vamos ao f de 0. No mesmo polinômio, onde a x, vamos usar o valor 0. Ficamos com a índice 0, mais a índice 1 vezes 0, mais a índice 2 vezes 0 ao quadrado, etc. até o a índice n vezes 0 a n. Senhores, verificando bem na expressão do desenvolvimento do f de 0, ficamos com a índice 0 e todos os outros termos anulam-se, porque ficamos com qualquer termo vezes 0, mais a índice 2 vezes 0, etc. Ou seja, podemos dizer, ou seja, cancelar todos esses demais termos, ficamos então com f de 0 igual ao a índice 0. Ou seja, senhores, o f de 0 nos fornece o termo independente do polinômio. Então, para calcular a soma dos coeficientes, usamos o f de 1, e para calcularmos o termo independente, senhores, usamos o f de 0 em um polinômio. Senhores, uma aplicação, sendo P de x igual a x menos 2 elevado ao 100, mais x menos 1 elevado a 50, mais x menos 1. Calcular a soma dos coeficientes. Senhores, soma dos coeficientes, para dar uma lembradinha, fazemos o P de 1. Então, vamos tomar o nosso polinômio, onde a x vamos usar 1. Então, senhores, o P de 1 vai ficando, no caso, 1 menos 2 elevado a 100, mais 1 menos 1 elevado ao 50, mais 1 menos 1. Senhores, aqui dá para a gente já cancelar esse mais 1 com esse menos 1, e bem como aqui também, né? Menos 1, 1 menos 1 a 50, ficamos com 0 a 50, que é eliminado também. Ou seja, nos restou quem na expressão do P de 1? Menos 1 elevado a 100 e menos 1 elevado a 100, senhores, é 1. Podemos, então, considerar que a soma dos coeficientes desse polinômio é 1.
Então, senhores, está aí uma questãozinha que aparece de vez em quando. Cálculo de soma de coeficientes, é só você usar o P de 1. Vamos ao próximo. Problema: calcular m inteiro e positivo para que o termo independente de esse polinômio aqui seja 2 elevado a 202. Então, o senhor está interessado no m para que o termo independente desse polinômio seja 202. 2 elevado a 202. Termo independente, senhores, usamos quem? Ó? O P de 0. Então, senhores, é o que vamos usar nesse nosso polinômio. Vamos recorrer onde há x, usar 0. Então, ficamos a depender do P de 0 igual a 0 ao quadrado mais 0 mais 1 elevado ao 100, vezes 0 ao quadrado menos 0 mais m elevado a 101, igual a 2 elevado a 202, que é o que ele pede para ser considerado no problema. Bom, senhores, então vamos dar uma arrumadinha aqui. Ficamos então, ó, com 1 elevado a 100 vezes o m elevado a 101 igual a 2 elevado a 202. Senhores, 1 elevado a 100 é 1, permanece o restante. Agora ficamos com 1 vezes o m é 201, a m é 201 igual a 2 a 202. Senhores, trabalhando esse expoente do 2, que é o 202, podemos dizer que ele, ó, é 2 elevado a 2 vezes o 101. Aqui, então, senhores, uma das maneiras, podemos simplificar esse 101 com esse 101. Podemos citar, então, que o nosso m é 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então, senhores, aí uma questão interessante sobre termo independente. A soma dos coeficientes do polinômio, cadê esse nosso P de x é? Então, senhores, soma de coeficientes, uma questão da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Se é a soma dos coeficientes, senhores, fazemos o nosso P de 1. Então, P de 1 nesse polinômio, onde a x vamos usar 1. Ficamos com 4 vezes 1 ao quadrado, menos 6 vezes 1, mais 1, vezes 3 vezes 1, menos 1. Senhores, aqui tem um x a mais, certo? Só menos 6x. Bom, então vamos dar uma arrumadinha, né? Ficamos com 4 menos 6 mais 1 elevado ao 5, que multiplica 3 menos 1 à quarta. Arrumando esse primeiro parênteses, ó, ficamos com 5 menos 6 é o menos 1 a 5. 3 menos 1, 2 a quarta. Senhores, podemos então citar que o nosso P de 1, que é a soma dos coeficientes, é menos 1, né? Que menos 1 a 5 é menos 1, vezes o 16 é menos 16. A opção correta, a opção é. Senhores, uma questão sobre polinômio nulo, bem interessante. Ele pede para você determinar o ABC, de modo que esse polinômio P de x seja identicamente nulo. Então, senhores, para que um polinômio seja identicamente nulo, fazemos todos os seus coeficientes iguais a 0, então, nulos. Nossos casos, vamos tomar individualmente. Polinômio nulo, primeiro coeficiente a mais b menos 5 é igual a 0. B mais c menos 7, que é o coeficiente de primeiro grau, também é 0. E o termo independente, 0. Senhores, para chegarmos ao cálculo do ABC, vamos então armar um sistema, né, com essas três equações. Interessante esse tipo de sistema. Podemos verificar, ó, que neles, para a sua resolução, nós temos dois valores em A, temos 2 em B, temos 2 em C. Então, senhores, se adicionarmos aqui essas colunas, podemos dizer que ficamos com 2A mais 2B mais 2C, menos 12 igual a 0. Dividindo a equaçãozinha por 2. Para ficar melhor, ficamos com a soma deles e trazendo esse menos 12 ao segundo membro, ficamos com A mais B mais C igual a 6. Senhores, agora vamos começar a determinar o ABC. Então, nós temos que B mais C, ó, isolando o B mais C nessa segunda equação, podemos trabalhar com ele valendo 7. Então, ficamos aqui, ó, com A mais 7 igual a 6. Tirando o valor de A, senhores, menos 1. Para chegarmos aos demais, vamos usar aqui, no caso, a primeira equação. Usando o A valendo menos 1, né? Ficamos com menos 1
mais B menos 5 igual a 0. Isolando o B, senhores, 6. E o C, senhores, vamos usar aqui então a nossa terceira equação, né? Aliás, a quarta. A mais C igual a 0, menos 1, que é o nosso A, mais C igual a 0, ficamos com C igual a 1. Então, senhores, deixamos a mais essas três questões. Valeu, um abraço, até a próxima.